Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Eu preparei um Dicas da Bá especial para vocês. O tema, a temática é reencontros, né? E foi um pedido de uma das nossas seguidoras lá do Instagram, aqui do canal. E eu tô atendendo esse pedido e tá aqui um vídeo só com livros com essa temática de reencontros. Tem diversos tipos de reencontros aqui. E eu vou explicar tudo, são 10 livrinhos e eu acho que você vai achar algum aí que te interessa. E se você gosta desse tema, fica ligado, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, meu povo, bora pro primeiro livro que eu vou indicar pra vocês. Lembrando que o que for e-book, eu vou colocar a capinha aqui do lado pra vocês verem a capa colorida, certo? Primeiro livro que eu tô indicando pra vocês é o Before We Were Strangers, da René Carlino. Eu dei 5 estrelas para esse livro e ele é bem dentro dessa temática de reencontro, segundas chances. Eles eram um casal, a Grace e o Matias, eles eram um casal na faculdade e mais do que um casal, eles eram melhores amigos, né? Então eles eram muito próximos, antes de namorarem eles eram amigos e ali a relação deles foi uma relação de muita confiança, de muita amizade. Só que eles acabaram se separando, vários fatores, várias coisas aconteceram que acabou afastando os dois. Os anos passam e ele tá ali na estação de metrô, esperando o metrô dele chegar. Quando ele vê um metrô passando, um trem passando, e aí ele vê que é ela que está dentro do trem, daquele vagão que passou. E aí aquilo dali desperta algo no coração dele. Meu Deus, eu preciso reencontrar essa mulher. Já passaram-se bastante tempo, muito tempo mesmo, acho que uns 15 anos, mais ou menos, desde a última vez em que eles se falaram. E ele fica naquela coisa, eu preciso reencontrar essa mulher. Então todos os dias ele volta para aquela plataforma, naquele mesmo horário, para ter a chance de reencontrá-la, talvez reencontrá-la. O que acontece depois, aí é a história, vocês precisam ler o livro para saberem mais. Mas é um livro emocionante demais. Eu elegi ele como uma das minhas melhores leituras no ano em que eu li. Não sei se foi em 2020 ou 2019, alguma coisa assim, já tem algum tempinho que eu li. E ele tá ali entre as resenhas mais acessadas do blog, então é um livro que fez muito sucesso. E eu tenho um carinho todo especial para ele no coração, ele é maravilhoso, gente. Infelizmente ainda não foi publicado aqui no Brasil. É aquilo, né? Torcer para alguma editora trazer, porque René Carlino é sensacional. Mas se você tiver um pouco de inglês, você consegue acompanhar o livro. É bem tranquilo, é um romance super de boa que dá para acompanhar tranquilamente. Certo? Minha segunda indicação é o livro Senhora, do José de Alencar. Bárbara, esse livro sobre um reencontro, também é sobre um reencontro. A gente sabe que esse livro também é um livro sobre vingança, sobre casamento de conveniência, são várias coisas, inclusive sobre reencontro. Eu também dei 5 estrelas para ele e ele vai contar a história da Aurélia e do Fernando. O que acontece? A Aurélia e o Fernando eles tiveram um relacionamento um tempo atrás, né? Quando a Aurélia era uma moça pobre, vivia com dificuldades financeiras. O Fernando, ele era mais um cara, ele não era rico também não, mas ele tinha meio que um passe livre ali entre a sociedade, né? Ele não tinha muitas posses, mas ele meio que dava o seu jeitinho de andar entre os ricos e poderosos. Mas ele não tinha muito poder financeiro, não. Ele também tinha muitas dívidas e tal. E ele se apaixona pela Aurélia, só que a Aurélia, coitada, não tinha onde cair morta. O que acontece? Ele vai e acaba aceitando a proposta de casamento de uma outra jovem, da família de uma outra jovem, que sim tinha dinheiro, e abandona a Aurélia. A pobre, obviamente, vai ficar muito decepcionada com essa situação, muito triste. Os anos vão se passar, o tempo vai passar e a sorte da nossa mocinha vai mudar. E ela vai ficar podre de rica, né? E aí ela vai reencontrar o Fernando e em outros termos. E é muito interessante essa história, gente. É uma história de amor, mas é algo que envolve aí também a vingança, que envolve ressentimentos e muita coisa. E eles vão acabar se casando, né? E ela vai se casar com ele por pura vingança. Só pra dizer assim, você era realmente um cara que é movido a dinheiro.
e aí a relação deles vai ser bem interessante. É um livro maravilhoso, José de Alencar. E a gente às vezes fica um pouco receoso de ler clássicos, né? Porque a gente acha, vai ser difícil, talvez eu não entenda, é um livro complicado. Mas não é, gente. É um livro super palatável, super tranquilo de ler e é sensacional, sensacional, história do começo ao fim. Eu gostei muito dessa edição da LPM Pocket. Indico para vocês lerem, comprarem essa edição, apesar dela ser das folhinhas brancas, ser super simples. Ela foi bem baratinha, super simples mesmo, mas o que importa é a história, e a história é sensacional, indico demais. E rola um reencontro aqui, e um reencontro com uma mudança de sorte total e completa. É um livro maravilhoso, de verdade, indico demais. Minha próxima indicação é o Professor Feelgood, da Lisa Raven. Eu também dei 5 estrelas pra ele, só 5 estrelas, hein, galera? Vai contar a história da Asha e do Jake. A Asha, ela trabalha numa editora e a editora dela tá quase fechando as portas porque não consegue lançar um sucesso, não consegue se manter financeiramente, a vendagem dos livros está muito baixa, então ela junto com a equipe se propõe a achar um novo best-seller, né, que poderia reerguer a empresa. E o que ela faz? Ela descobre esse professor, que é o professor Feelgood, que é um cara que postava frases, textos no Instagram. E aí ela entra em contato com ele, ela pensa, né, poxa, esse cara tá fazendo muito sucesso, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. No dia que ele lançar um livro, com certeza todas as seguidoras dele vão acabar consumindo, comprando o livro. E aí ela pensa, vou entrar em contato com esse cara e vamos desenrolar aí essa situação. Porém, para a surpresa dela, e aqui está o reencontro, o professor Feelgood é uma pessoa que ela já conhecia, um cara do passado dela, que é o Jake. Eles tiveram um passado juntos, e um passado assim bem complicadinho, e quando eles se reencontram, as faíscas explodem, né? E é emocionante a história deles. Eu amei esse livro. Ele é engraçado, ele é emocionante, os textos são bonitos, fora que o professor também, ele é extremamente atraente. Então, super indico também demais a leitura deste livro e você vai gostar, eu tenho certeza. Esse reencontro aí é bem explosivo também. Minha próxima indicação é o livro Novembro 9, da Colleen Hoover. Esse livro aqui, ele tem um reencontro bem diferenciado. Eu dei 5 estrelas também para ele. Nossa, só 5 estrelas, hein, Bárbara? Ele vai contar a história do Ben e da Fallon. O que vai acontecer aqui, gente? Eles se conhecem numa situação um tanto quanto constrangedora para Fallon. Ela tá, acho que tomando café da manhã com o pai, e o Ben aparece ali e eles têm uma troca assim bem interessante. E o que vai acontecer em seguida? Ele é um escritor e ela é uma atriz. Porém, ela acabou sofrendo um acidente, né, no passado, e esse acidente acabou marcando o corpo dela, né? Então, ela ficou muito tempo dentro de um casulo, muito tempo sem coragem de sair e de exercer a profissão dela. Aí agora ela está mudando de opinião, ela está indo para fora, ela está indo perseguir os próprios sonhos. E ela conhece o Ben no dia em que ela está se mudando para Nova York, que é o dia 9 de novembro. Aí o que vai acontecer ali? Ele é um escritor, então eles combinam, ele está escrevendo uma história, eles combinam de todo dia 9 de novembro, eles vão dar um jeito de se encontrar. E eles vão tentar manter isso acontecendo. Todo ano, no dia 9 de novembro, eles vão se encontrar e o Ben vai escrever a história desses encontros, a história deles, e vai ser um super sucesso porque ele é talentoso para isso, né? Claro que nem tudo vai dar certo, né? Algumas vezes vai dar certo, algumas vezes não. Fora que durante o ano inteiro, até o próximo 9 de novembro, eles não vão manter contato, cada um por si, vivendo a sua própria vida, e eles só vão se encontrar nesse dia 9 de novembro. Então é um encontro e desencontro, encontro e desencontro. A história é muito emocionante também. Minha única crítica é que eu achei que a Colleen deu uma pesadinha no drama aqui,
Mas vale a pena, gente. Esse personagem, o Ben, ele é perfeito. Ele com a Fórmula também é uma coisa maravilhosa. Eu amo demais essa história. E o livro, ele não vai passar só no dia 9 de novembro. A gente vai ver outros dias na vida de cada um deles. Não podem ficar tranquilos, não é um dia da vida. É bem diferente. E a história é emocionante demais. É um livro de constantes encontros. Beleza? Minha próxima indicação, quinta indicação, é o livro On a Tuesday, da Whitney G. Dei 3 estrelinhas pra ele. Ele vai contar a história do Grayson e da Charlotte. Eles se conhecem na faculdade também, ele é um novo adulto. Eles se conhecem ali na faculdade. E o Grayson era um jogador se eu não me engano, de futebol americano. E ele tá, assim, pra explodir na carreira dele. Eles se apaixonam, eles têm um relacionamento, mas acaba terminando por N motivos. Mal entendido, são situações complicadas. E aí eles acabam se afastando. Aí nisso que eles se afastam, passa-se o tempo e eles vão se reencontrar. Por isso o título do livro, On a Tuesday, que é uma terça-feira, terça-feira em inglês, né? Tuesday é terça-feira em inglês. Então, numa terça-feira foi quando eles se encontraram pela primeira vez. E é numa terça-feira que eles vão se reencontrar. E aí, quando eles se reencontram, eles meio que vão colocar os pingos nos is da relação deles e ver se vai dar certo novamente, né? Só lendo o livro pra descobrir, mas eu gostei muito do livro, eu gostei muito da história, eu achei interessantíssimo esse tema que a Whitney ela trouxe. E as histórias dela são bem leves, não é nada carregado no drama, são histórias assim pra gente sentar, assistir, parece um filme de sessão da tarde mesmo, mas é pra gente sentar, ler, apreciar e ficar muito de boas, porque são histórias bem bonitas. E ele também está entre as resenhas mais acessadas do blog. Minha próxima indicação é o livro Correndo Descalça, da Amy Harmon. Tá aqui, ó, bonitinha a minha edição. 5 estrelas para ele, gente. Ele vai contar a história da Josie e do Samuel. O que vai acontecer aqui? Eles se conhecem, eles têm uma diferença de idade, se eu não me engano, de 5 anos. Então, quando eles se conhecem, o Samuel, ele é bem mais velho. Não é que ele seja bem mais velho, mas ele tá numa fase da vida diferente da Josie. Mas eles acabam se tornando amigos, porque eles faziam o trajeto da escola no mesmo ônibus, e eles sentavam um ao lado do outro. E nessa de um sentar ao lado do outro, eles acabam virando amigos, porque eles estão conversando ali, entre eles, né? E nasce uma paixão de infância, adolescência e fase inicial adulta, né? Mas nasce ali entre eles uma amizade muito forte. É mais do que namoro, nada disso não, gente. Mas é algo bem inocente mesmo, mais uma coisa de apoio mútuo. Ambos têm vidas complicadas e eles acabam se entendendo aqui. Tem muita discussão literária nesse livro também, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E o que vai acontecer? O Samuel, ele chega quando ele completa 18 anos, ele precisa tomar uma decisão na vida dele. E essa decisão que ele toma, acaba afastando ele da Josie. E eles se afastam mesmo. Ele vai viver a vida dele, ela vai viver a vida dela. E a vida vai seguir, os anos vão passar e muita coisa vai acontecer com ambos. Quando o Samuel volta, a Josie está completamente diferente. Ela já não era mais aquela menina que ele conheceu. Então ela tá numa outra fase da vida e é um momento em que ela mais precisa dele. Ele volta no momento exato em que ela mais precisava dele. E é uma história emocionante. O reencontro deles é a coisa mais linda do mundo, gente. Uma das cenas mais lindas que eu já li, assim, em livros. Você sente a emoção transbordando das páginas do livro. Eu amei esse livro e indico demais a leitura dele. Minha próxima indicação é o The Law of Moses, também da Amy Harmon. Diferentemente do Correndo Descalça, esse ainda não tem publicado aqui no Brasil. Ele também é 5 estrelas e ele vai contar a história do Moses e da Georgia. O que vai acontecer aqui entre eles? É uma história que mistura romance e fantasia. O Moses ele tem uma visão assim das coisas, ele consegue ver como se ele visse espíritos, né? Mas só espíritos de moças que foram assassinadas brutalmente. Então ele desenha, recria em desenho a cena do crime, o que aconteceu com essa pessoa, e isso acaba levando a polícia a descobrir
esses assassinatos. É um negócio bem sinistro mesmo, né? Então ele já é um cara diferentão por conta disso. Outra questão que o torna bem diferentão, ele é negro e ele vive numa cidade, na verdade ele é mestiço, ele seria assim da minha cor, né? E ele vive numa cidade, ele é filho de uma mulher que é branca, né? E viciado em crack, ele nasce como um bebê do crack, porque quando a mulher ela está grávida e continua usando a droga, a criança naturalmente, porque ela se alimenta daquilo que a mãe se alimenta, né? Tudo que acaba passando para a criança também. Então ele já nasce uma criança viciada, né? É uma coisa dolorosa demais no livro. Então ele já tem esses problemas, todas essas questões e todos esses julgamentos, né, das pessoas. Ele passa a viver com a avó dele e aí ele vai e conhece a Georgia, que é o completo oposto dele, uma menina branca, loira e aquela coisa toda. E ele vive nessa cidade onde majoritariamente as pessoas são brancas, então rola muito preconceito ali, muitos olhares esquisitos, ainda mais. Mas mais do que isso, mas principalmente, mais do que pela cor da pele dele, né, que é diferente, mas principalmente por conta dessas coisas que ele vê. E isso acaba levantando muitas suspeitas a respeito dele. Enfim, aonde está o reencontro dessa história, Bárbara? A história vai evoluir até que chega um ponto em que eles se separam. E aí eles vão passar anos sem se... acho que pelo menos uns 5 anos sem se verem, até que a vida do Moses muda e ele reaparece, mas não naquela cidadezinha, mas na cidade vizinha, que era grande, e ele reencontra a Georgia, e o reencontro deles é bem emocionante também, gente, porque tem muita coisa que ficou em aberto no relacionamento deles. E aí eles precisam se acertar ou não, né? Mas você só vai descobrir se você ler. Fica aqui a minha indicação também para vocês. Oitava indicação é o livro O Amor e Outras Coisas, das autoras Christina Lauren. 5 estrelinhas também para ele. E é um livro que vai contar a história da Macy e do Elliot. Eles eram amigos na infância. Ela tem uma casa de veraneio perto, que é vizinha à casa dele. Então, no verão, durante o período de final de semana, feriado prolongado, ela e o pai costumavam muito ir para essa casa de veraneio. E ali, o pai dela, dentro do closet, ele acaba criando uma biblioteca para ela, porque ela é apaixonada por livros. E eles acabam se tornando amigos justamente por causa disso, né? E amigos e quase namorados. É uma relação muito bonitinha entre eles dois. Ambos foram o primeiro amor um do outro. Porém, acontecem diversas situações que acabam afastando os dois. Nessa que acabam afastando os dois, os anos passam e a gente já tá no futuro, com muito tempo aí que já se passou, pelo menos uns bons 10 anos, quando na rua eles acabam se reencontrando. E esse reencontro também é emocionante e ele fica assim sem entender por que ela nunca mais entrou em contato com ele, o que aconteceu com ela, e aí eles vão tentar se entender. E o livro é um paralelo entre o passado e o presente. A gente vai acompanhar um pouco do passado para poder julgar o presente. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Uma das minhas melhores leituras desse ano. Foi esse ano que eu li? Acho que foi esse ano que eu li. Foi uma das minhas melhores leituras, gente. Nona indicação é o livro Hands Down, da Mariana Zapata. 5 estrelas. Tadá! 90% dos livros aqui são 5 estrelas, hein, gente? Então eu acho que isso daí já te dá uma dica de que você deveria ler com urgência. E ele vai contar a história do Zack e da Bianca. O caso deles também é um mal entendido, né? Eles se conhecem desde que eles são crianças. A Bianca é bem mais nova do que o Zack. O Zack, ele é um jogador de futebol americano muito famoso, e depois que ele consegue ser chamado, escalado por uma grande equipe, ele meio que perde o contato com a Bianca. Ele ainda mantém contato com as pessoas, mas com a Bianca não. A gente fica sem entender por que justamente só com ela. Eles eram inseparáveis, apesar da diferença de idade, eles eram inseparáveis. Ele era o crush dela, né, quando ela era adolescente. Então, eles se separam, os anos se passam, muito tempo que eles ficam sem se falar. No máximo que um e o outro fazem é perguntar pelos amigos em comum se o outro tá bem, mas realmente eles não se falam. O que vai acontecer? Os anos vão se passar,
eles vão se reconectar. Mas aí a Bianca, ela tem aquele pé atrás com ele, e é justo, né? Justíssimo. Porque da parte dela ainda rolou um esforço pra entrar em contato com ele. Mas a gente fica assim, meio que duvidando do interesse do Zack também. E aí eles vão reconstruir todo um relacionamento, gente. E esse livro, ele é um livro mais sobre amizade do que sobre romance. Eu falo isso muito quando eu vou indicar esse livro, que ele é muito mais sobre amizade do que sobre romance. O romance vai acontecer muito lentamente, muito aos poucos, mas vale a pena. É um livro que vale a pena pela construção e por esse reencontro também, que é bem bonito, e a construção da confiança. Eu gosto muito dos livros da Mariana porque eles são bem slow burn, bem devagar, o fogo vai aparecendo bem lentamente. Para quem tem paciência, vale a pena, porque eu sempre comparo os livros dela muito à vida real. A vida real é assim, você se apaixona por uma pessoa, não é imediato às vezes, né? Não é aquela coisa amor à primeira vista, você vai sendo conquistado e vai conquistando aos poucos. E nesse aos poucos, 90% dos casos, você conhece a pessoa, você não cai na cama com ela imediatamente. Você vai construindo todo um relacionamento, toda uma confiança para aí evoluir para outros lugares. É a vida real. Claro que existem as suas exceções, mas em 90% dos casos é assim que começa, bem aos poucos o relacionamento. E é bem isso que a Mariana traz nos livros dela, ela vai construindo os relacionamentos e eu particularmente gosto muito dessa característica da Mariana. Indico muito Hands Down, é um livro maravilhoso. Minha 10ª e última indicação é o livro Desejos de Aniversário da Devney Perry. Ele dei 4 estrelas para esse livrinho e ele vai contar a história da Pop e do Cole. Aqui o relacionamento, o reencontro é um pouco doloroso. A Pop, ela é uma jovem viúva, ela perde o marido dela muito cedo, com apenas 1 ano de casados, e acho que nem chegou a fazer 1 ano de casamento. E o que vai acontecer? O Cole, ele era um policial na época, e é justamente ele, o policial, que conta a notícia para ela de que o marido dela morreu de uma forma trágica numa tentativa de assalto absurda, né? Que acabou ceifando a vida dele. E ela meio que fica marcada por conta dessa situação, né? A visão do Cole no pior momento da vida dela marca o relacionamento ali. É a pessoa que você não quer ver nunca mais, né? Mais ou menos. Porém, os anos passa-se bastante tempo, acho que uns 5 anos. Ela vai começar a realizar alguns desejos da lista de aniversário do marido dela. Tem resenha desse livro aqui no canal. A maioria desses livros que eu citei tem resenha deles aqui. E eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Mas aí eles vão se reencontrar, porque ela encontra com ele quando ela vai realizar um desses desejos do marido dela, né? Que é fazer uma luta, acho que é judô, que ele é instrutor, alguma coisa assim, ou é karatê, alguma coisa assim. Aí ela vai e reencontra com ele, e o reencontro é explosivo, porque assim que eles ficam um no ambiente que o outro está, aquelas faíscas estão ali atraindo um ao outro. É um livro bem gostosinho de ler, gente, é bem emocionante e eu amei, 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 amei. Indico demais para vocês lerem também. 4 estrelas também é muito bom, hein, galera? Leiam. E essas são as minhas 10 indicações de livros que têm essa temática de reencontro. Nem todos são voltados justamente para essa temática, mas tem um reencontro aí e eu acho que vale a pena a leitura. E aí, gostaram? Se você gostou, me conta aqui nos comentários e me diz também, me indica aí um livro que você conhece que gira em torno dessa temática. Eu vou amar conhecer porque eu gosto muito de ler livros com esse tema também. A nossa seguidora que indicou esse tema para vídeos, muito obrigada de verdade. Eu amei ter feito essa listinha. E se você tiver alguma ideia de alguma listinha, também pode colocar aí nos comentários que eu vou tentar criar para vocês. Ok, gente? Bom, é isso por hoje. Lembrando para você que todos os livros que eu citei tem link de onde vocês podem comprar na Amazon. Você comprando pela Amazon, você vai estar ajudando o canal cada vez mais, certo? E o link das resenhas deles vai estar aqui também. Alguns sem vídeo. Indo pelo link você consegue assistir a resenha de todos eles ou ler, certo?
Bom, vou parar por aqui. Em breve eu volto com muito mais pra você. Lembrando que se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição desse vídeo, é só você seguir a gente lá. E também, se você não é inscrito, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações. Até breve, tchau, tchau!